Vamos resolver a questão do IME do ano de 2019, a 10ª questão, a qual nos diz o seguinte: considere a progressão geométrica A1, A2, AN e a progressão aritmética B1, B2, BN com as condições A1 maior que zero, A2 sobre A1 maior que 1 e B2 menos B1 maior que zero, para que o logaritmo de AN na base alfa menos Bn não dependa de n, o valor de alfa deverá ser. Nessas condições que a questão dá, vamos observar o seguinte, que A2 sobre A1 é a razão da progressão geométrica, enquanto que B2 menos B1 é a razão da progressão aritmética. Nós vamos guardar essas duas informações, pois elas serão mais úteis lá na frente durante a resolução do problema. E como a questão ela pede o valor de alfa, sendo alfa a base desse logaritmo, nós devemos então reescrever essa expressão como um único logaritmo de base alfa. Fazendo isso, nós teremos o seguinte: vamos repetir o log de AN na base alfa, enquanto que esse Bn nós podemos reescrevê-lo como log de alfa elevado a Bn na base alfa. Como nós temos agora a diferença entre dois logaritmos de mesma base, nós podemos transformar isso em um único logaritmo de base alfa do quociente desses logaritmandos. Então, vamos ter aqui log de base alfa de AN dividido por alfa elevado a Bn. Como nós queremos um valor de alfa para que essa expressão não dependa de n, então esse logaritmo ele tem que ser igual a qualquer logaritmo de base alfa para qualquer valor de n. Então, por simplicidade, para deixar mais simples a resolução do problema, nós vamos considerar então n igual a 1. Então, teremos então A1 dividido por alfa elevado a B1. Ok? Como não depende de n, tanto faz nós pegarmos aqui a n quanto A1, quanto B1 ou A2, B2. O valor desse logaritmo tem que ser o mesmo. Então, nós temos esta equação. Como as bases dos logaritmos são iguais, nós podemos igualar os logaritmandos. Então, nós teremos AN sobre alfa elevado a Bn igual a 1 sobre alfa elevado a B1. Fazendo a multiplicação cruzada, nós teremos então AN vezes alfa B1 é igual a 1 vezes alfa elevado a Bn. Continuando, nós temos que lembrar que AN é o termo geral da progressão geométrica, enquanto que Bn é o termo geral da progressão aritmética. Ou seja, escrevendo AN, nós teremos A1 vezes a razão. Lembra que a razão é A2 sobre A1. Então, A2 sobre A1 elevado a n menos 1. Ok? Nós reescrevemos o AN usando a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Vamos repetir o alfa elevado a B1. Vamos repetir o A1
E aqui no BN, nós vamos também utilizar a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Será, então, B1 mais n menos 1 vezes a razão. A razão da progressão aritmética é B2 menos B1. Então, vezes B2 menos B1. Vamos verificar o que pode ser cancelado. Nós temos A1 de um lado e A1 do outro lado. Nós temos αB1 de um lado e αB1 do outro lado. Então, esses termos são então cancelados. Sobra apenas A2 sobre A1 elevado a n menos 1 igual a alfa elevado a n menos 1 vezes B2 menos B1. Como nós temos os dois lados da equação elevado à potência n menos 1, nós cancelamos também essas potências, tá? E então teremos apenas A2 sobre A1 igual a alfa elevado a B2 menos B1. Como nós queremos isolar o alfa, nós elevamos os dois lados a essa potência inversa. Ou seja, o alfa será, então, A2 sobre A1, tudo isso elevado ao inverso dessa potência, ou seja, 1 sobre B2 menos B1. Então, essa é a nossa resposta, que podemos observar aqui que é a alternativa C. É isso aí, meus caros.